Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Marcos Lisboa sobre urbanismo versus economia urbana. Do Rio de Janeiro, Marcos é doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia. Foi professor assistente da Universidade de Stanford e da FGV. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e presidente do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Ele foi diretor executivo e, posteriormente, vice-presidente do Itaú Unibanco e, entre 2015 e 2023, presidente do INSPER. Atualmente, é sócio-diretor da Gibraltar Consulting. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Marcos Lisboa. É um prazer, uma honra conversar contigo. Há muito tempo admiro o teu trabalho, né? Sigo teus artigos, podcasts, entrevistas, etc., como alguém que não é da área de economia, né? Então, acho que uma parte legal assim do teu trabalho é conseguir ser didático em relação a alguns conceitos, às vezes, complexos, né? Para quem não é da área. E acho que seria legal a gente começar esse bate-papo sobre urbanismo, sobre cidades, te perguntando, enfim, visivelmente, tu tens um interesse no assunto, né, em arquitetura, em cidades, né, da onde veio isso e o que te fascina no estudo sobre cidades? Olha, eu aprendi isso muito com o Raul Jules Flores, né? Quer dizer, o urbanismo devia estar preocupado com como é que as pessoas vivem, como é que é o cotidiano das pessoas, né? Quais são as necessidades que elas têm do dia a dia, como é que, como é que elas circulam pela região, né? E o que a gente observa nas cidades brasileiras é como elas estão distantes das necessidades das pessoas, né? Isso foi algo que sempre me surpreendeu muito, né? Por que o desenho das cidades, por que o planejamento das cidades está tão distante do dia a dia das pessoas? Realmente é um ponto que a gente toca com alguma frequência aqui no Caos Planejado, né? Até porque a gente vê o urbanismo hoje muito focado em, por exemplo, regulação do uso do solo, né? Pouco focado em, puxa, será que a calçada está sendo bem feita, né? Será que o mínimo de gestão na arborização pública é feito, né? Mas as prefeituras não conseguem, aparentemente, nem, sei lá, trocar uma lâmpada na via, né? E a gente tenta trazer isso com alguma frequência sobre as prioridades, né? Que o planejamento urbano deveria estar olhando. E a gente também toca no Caos Planejado nesse conceito, digamos assim, econômico, né, de o que são cidades, né, de por que cidades existem. E aí, enfim, não sei se tem alguma visão como economista, né, eu sei que não é digamos assim, um economista urbano, né, mas a gente vê com muita frequência, né, isso mais de 100 anos, urbanistas tentando quebrar as cidades. Bom, agora o nosso plano vai ser criar múltiplos centros com os empregos espalhados no território, né, cada local da cidade com seu centro, né, e isso nunca funcionou na prática, né? A gente sempre tem uma aglomeração de empregos numa região, vou chamar aqui central, apesar de ser disso ser abstrato, né? E eu entendo que existe digamos assim, uma explicação econômica para essa concentração, né? Não sei se você pode comentar rapidamente sobre isso. Olha, as cidades, elas tiveram um papel fundamental na inovação, né, na criação. Quando a gente vê o crescimento da economia, a melhora do bem-estar social, ela veio muito
da interação na vida pública nas cidades. E a interação inesperada, é a surpresa do encontro, né? São pessoas morando juntas por interesses diversos e que, eventualmente, encontram soluções inesperadas para problemas que afetam o bem comum, né? Essa é a maravilha da cidade, né? É botar gente diferente, de fato a diversidade no espaço comum, né? As grandes inovações, os grandes centros de trazer invenções e surpresas que beneficiam a sociedade vêm das cidades, né? Mas para isso é preciso deixar um pouco a confusão acontecer, deixar o caos acontecer, deixar as pessoas interagirem, né? E essa é a maravilha das cidades. É uma pena, né, que nosso excesso de planejamento acabe indo na contramão do que as cidades têm de bom para trazer para a sociedade. Eu tenho curiosidade de fazer uma pergunta para ti, inclusive relacionando isso com, digamos assim, o desenvolvimento do estudo da economia no Brasil, né? Porque, assim, eu, como um leigo olhando de fora, né? Eu vejo assim que no passado a gente tinha no Rio de Janeiro a Bolsa de Valores, tinha lá a FGV Rio, a Casa das Garças, né? Toda uma tradição, digamos assim, de contato com o estudo da economia, né? E era, de fato, a capital, né? Enfim, o centro financeiro do país. E que isso, eu não sei se dá para dizer que já se perdeu, ou vem se perdendo ao longo do tempo, né? Como é que tu, enfim, até como é que tu explica que isso possa ter surgido em primeiro lugar, né? E como isso se perde, porque eventualmente isso pode ser um exemplo, né? De exatamente isso que você está falando, né? Do encontro das pessoas e de como essas interações se retroalimentam para criar uma especialização, um nicho. Olha, Antônio, você tem toda a razão. Assim, é uma pena o que aconteceu com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é das cidades mais bem pensadas, né, e construídas no Brasil, né? Era uma cidade do encontro. Você anda para aquele centro antigo do Rio, né, onde você falou, onde tinha a Bolsa de Valores, tem o Paço, né? Você tem ali aquele centro antigo de ruas pequenas, né? E, no entanto, a gestão pública, né, e enfim, os equívocos que ocorreram acabaram por expulsando as pessoas da região, né? Porto Alegre também tem isso. Porto Alegre tem um centro muito bacana, né? O centro de São Paulo, que é um centro de fios enterrados, de bulevar, de calçadas largas, né? E, no entanto, o nosso urbanismo acaba expulsando as pessoas da região, né? Normas difíceis para recuperar espaços, né? Previsão de reformas que inviabilizam retomar os espaços, né? Tudo isso afasta as pessoas da região. Tudo isso dificulta recuperar o espaço urbano do centro que convida a conversa, né? Por alguma razão, o Brasil, a partir dos anos 40, 50, começou com uma ideia de urbanismo que olha, gente de um lado, comércio do outro, né? Vamos usar os carros, né? Nada da vida em comum, né? Isso foi um pouco a destruição das nossas cidades. É interessante, até porque essa semana mesmo, vou ainda entrevistar a Sarah Feldman, que é uma das grandes historiadoras da regulação do uso do solo e do zoneamento em São Paulo e, enfim, consequentemente no Brasil. E isso realmente aconteceu, né? Uma inspiração no modelo de zoneamento americano, principalmente, que foi gradualmente sendo adotado, né? São Paulo nos anos 50, e espalhado o Brasil afora, né? Principalmente depois da construção de Brasília, também com essas ideias modernistas, né? E a gente vê esses centros históricos sendo construídos todos
anteriores, né, a essas regras, a essas regulações, né, de uma forma muito mais espontânea, e que ainda são muito resilientes de alguma forma, né, porque por mais que tenham perdido seu espaço, pelo menos lugares como Porto Alegre, até São Paulo, né, eu diria outras cidades, são os locais onde tu vê gente na rua, caminhando, né, ocupando o espaço, né. Isso, para mim, mostra um pouco dessa resiliência urbana. Mas, assim, a gente tem hoje, né, cobrindo essa pauta do urbanismo aqui no Carlos Planejado, quase que assim, tem uma distância muito grande entre urbanismo e economia. Até o Alain Berthaud, um urbanista francês, no livro dele, Ordem Sem Design, ele basicamente escreve a obra como uma forma de reconciliar essas disciplinas, né? Assim, urbanistas não ouvem economistas, e economistas muitas vezes não têm essa percepção, por exemplo, que tu tivesse, né, com o Raul, de olhar para o ambiente construído, né, e ter uma posição crítica a respeito dele, né? Bom, como é que isso está acontecendo, né? E queria ouvir de ti, assim, né, como que a gente faz essa reaproximação, né? Como é que tu vê esse ambiente, talvez acadêmico da economia, né? Porque eu acho que a economia urbana ainda é muito nicho dentro da economia, né? Apesar de eu, como urbanista, achar quase como assim, um low-hanging fruit, né? Em termos de política pública, né? De como endereçar e tudo mais. E às vezes eu não sei se os economistas acham isso um problema simples demais. Tipo, é óbvio que tem que fazer X, Y, Z. E aí, tipo, ninguém nem presta atenção, né? Ou se, enfim, ou se não olham assim, né, no mundo ao seu redor, e pensam mais em planilhas de Excel ou modelos, modelos de regressão, enfim. Antônio, eu acho que o economista atrapalha e o urbanista também, né? Deixa as pessoas viverem, deixa elas construírem o seu ambiente. O nosso papel, como técnicos, é subordinado ao que as pessoas precisam. A gente tem que experimentar, conhecer, perguntar sobre a vida das pessoas. E aí entender, olha, naquele espaço urbano, o que elas precisam? Olha, aqui falta saneamento, aqui talvez uma calçada melhor, né? Não tem soluções gerais, né? Não tem solução de gaveta, né? Quem sabe dos problemas é quem vive na região, né? O nosso papel deveria ser servir as pessoas, né? Eu acho que a tradição economista na América Latina e no Brasil em particular, ela é muito autoritária, né? A gente sabe o que as pessoas precisam, a gente vai dar soluções, dá nesses programas malucos de Minha Casa Minha Vida, né? Você quer coisa mais desastrosa do que isso, né? Vilarejos de casas horizontais, sem comércio perto, né? Longe das grandes cidades, né? Você sai de casa, né? E você quer comprar um pão, como é que você faz? Pega um carro. Caramba, eu ganho R$ 2.000 por mês, né? Eu não tenho carro. Então tá, então pega o ônibus. Mas não tem ônibus na região, né? Você inventa umas soluções meio disparatadas sem entender a necessidade das pessoas, né? Essa foi a prática da economia no Brasil, sei lá, nos últimos 70 anos, e foi a prática do urbanismo. Um urbanismo que não olha para o que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam estar perto do trabalho. É bacana o comércio, os escritórios do lado da moradia, os prédios com marquises. Por favor, sem recuos laterais, sem recuos frontais, né? Que as pessoas possam circular, possam andar, né? A vida pedestre, né? A gente perdeu isso no Brasil e foi uma pena. Uhum, uhum. Assim, de novo, né, o argumento tradicional
dos urbanistas de dizer assim, não, nós vamos, ao invés de fazer a pessoa morar perto do centro, né, ou melhorar o deslocamento dela do centro, a gente vai fazer um plano para levar os empregos para as periferias. Isso, assim, é um discurso que há, sei lá, 50 anos, 100 anos, se repete no urbanismo brasileiro, né? Isso não eu sempre achei isso meio um contrassenso em várias formas, né? Tanto dentro dos poderes que um urbanista tem, como, né, o meu comentário anterior, assim, os empregos eles vão estar concentrados meio que por natureza numa cidade, não? Olha, eu acho que é até pior do que isso, Antônio. Quem tem que determinar a vida são as pessoas, né? É a vida cotidiana. Os empregos têm que estar perto das pessoas e pessoas diferentes, né? Você não vai criar centros especializados, aqui tem um centro tal, mas o bacana, né, da vida cotidiana é o encontro de pessoas, inesperadamente, pessoas diferentes, que vão inventar soluções criativas para problemas que ninguém espera, né? Tem um trabalho do Zé Alexandre com Ed Glaser, né, em economia urbana, né, em que eles comparam diferentes tipos de cidades, né? Eles pegam microdados de cidades, né, que têm muita coisa parecida, né, com grandes empresas, muita coisa parecida com empresas pequenas e muita coisa diferente, né, negócios e atividades diversas, né? Essas últimas são as que crescem mais, né? É porque você tem uma ideia para resolver um problema, aí você esbarra com outra pessoa que tem outra ideia para outro problema, né? E aí a solução que aquele deu para aquele tema é adequada para a solução que aquela precisa para outro tema. Essa diversidade, é esse encontro que só a cidade diversa permite, né, que gera maior crescimento econômico, né? A gente precisa de menos economistas e menos urbanistas, né? E mais gente podendo falar o que precisa. E o nosso papel é servir as pessoas, é construir as soluções que as pessoas precisam, né? Esse autoritarismo típico do Brasil e da América Latina, de nós termos as soluções, tem sido um desastre. Quem sabe dos problemas é quem vive. O nosso papel não é construir a solução, não é inventar um modelo adequado. O nosso papel é servir as pessoas. E a gente só pode servir as pessoas entendendo os seus problemas, que são sempre locais, são sempre específicos. Estava aqui ouvindo a tua descrição, né, enfim, da diversidade, do encontro, né, das características urbanas interessantes e tal, e pensando também assim, bom, aonde está, digamos assim, aonde está vivendo a elite do mercado financeiro, né? Aonde está vivendo a elite que talvez vá tomar esse tipo de decisão no campo econômico, né? A elite política. E aí eu vejo esses exemplos do tipo Barra da Tijuca, até o Fazenda Boa Vista em São Paulo, né? Essas bolhas que são o oposto disso que você disse, né? Essa vida em silos, né? Vida em bolhas, pouca interação fora da mesma comunidade, do mesmo jeito de pensar. Como é que tu vê esse impacto? Assim, porque no fim do dia, né, isso impacta no modo de vida e como é que as pessoas vão tomar decisões no futuro, né? Assim, qual que é a tua visão assim, sobre o quão crítico é isso, né, para nossa, o quão crítico é isso para o futuro da nação, né? Porque eu digo que assim, as pessoas parecem estar querendo fugir das cidades, né?
ao invés de endereçar o problema. Antônio, o Brasil não é pobre à toa. A gente faz um esforço gigantesco para ser um país pobre, medíocre e retrógrado, né? O bacana da cidade é a interação, né? Eu moro aqui do lado do Largo da Batata, né? Não tem coisa mais bacana em São Paulo, né? Baixo Pinheiros. Então tem metrô, aí você anda ali naquele largo gigantesco, aí tem gente que vem da Zona Sul, gente que vem da Zona Oeste, né? Os bares são diferentes, as pessoas são muito diferentes, né? E, no entanto, todo mundo interage. Esse é o bacana da cidade. Pessoas diferentes juntas, né? Nada me assusta mais quando eu vejo aquelas cenas, você falou Barra da Tijuca, né? Fazenda Boa Vista, etc., em que parece aqueles filmes dos anos 60, meio de ficção científica destrutiva, em que é todo mundo igual, né? Todo mundo sai igual, né? Todos os homens saem das suas casas iguais, com a mesma camisa, a mesma calça, né? Todo mundo com o mesmo cabelo, né? Quando bacana é a diferença, né? É a diferença que traz a conversa. Essa é a diversidade boa, saudável, construtiva, né? De fato, você interagir com pessoas que têm problemas, temas, soluções, preocupações, técnicas diferentes das que você tem, né? E isso é o que a cidade proporcionou para a humanidade no último, sei lá, nos últimos 300, 400, 500 anos. Né? E a quantidade de soluções criativas que viraram isso. Tem uma história bacana, né? Um projeto muito legal, que é da Porto Digital do Recife. Né? Que, enfim, a Universidade Federal de Pernambuco tinha um talento muito grande para a ciência da computação, né? Um cara extraordinário, porque eu tenho a maior admiração, que é o Silvio Meira, tinha preocupação de tanta gente boa, formada, indo embora do Recife. Ele queria montar um porto de desenvolvimento tecnológico, não é uma região de desenvolvimento tecnológico. E aí, né, perto da universidade, o cara meio longe da cidade, o cara falou para ele, olha, nem pensa nisso. Faz dentro da cidade, tem lá o bairro do Recife, que era a região original da cidade. Vamos recuperar aquele centro histórico e fazer isso lá, né? E eles fizeram lá. E ele me conta, fala assim, Marcos, foi a melhor coisa do mundo. Porque a gente está num centro denso, as pessoas se esbarram, tem restaurante, eu vou tomar café, eu vou almoçar, aí eu encontro alguém. E olha, de vez em quando, estou eu aqui, esbarra fulano acolá, chega cicrano, a gente conversa e de repente descobre que a gente consegue uma solução para algo que ninguém esperava. Aquilo é um sucesso. Tem a ver também com a própria questão do trabalho remoto, né? E toda a discussão que teve durante a pandemia, né? Esse é um desastre, Antônio. Trabalho remoto, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Assim, a gente está fazendo uma entrevista remota, eu não quero esculhambar aqui o seu meio, mas assim, a vida é cotidiana. A vida programada vira postcard de filme americano. Não é assim que funciona. Eu lembro durante a pandemia teve aquele movimento da XP que disse que ia fazer uma vila, não sei aonde, no interior de São Paulo, alguma coisa assim, que nunca mais iam voltar para o presencial. Acho que hoje, até onde eu saiba, eles já voltaram, né? Não sei qual é o. Mas tem tudo a ver com essa questão do encontro, né? Das pessoas. Eu sempre brinco assim, né? Pô, ninguém, depois da pandemia, continuou fazendo Natal virtual, né? Então, assim, algum motivo tem para a gente se encontrar, né? E isso é importante para a vida humana, né? Então, acho que a cidade é um pouco disso. Acho que é mais até. Não tem coisa mais prazerosa, pelo menos para mim, do que andar nas ruas, né, nas calçadas, e calçadas que abracem o pedestre, não protejam os carros. Uhum. E você descobriu o inesperado. Né? Essa conversa surpreendente, que é o fantástico da vida humana. E quando você vê os novos negócios, né, eu vejo isso muito, né, as empresas morrem com frequência porque fica todo mundo igual. Né? Vira todo mundo fazendo Boa Vista.
né? Em vez de ter aquele espírito da startup, que é um bando de jovem quase descabelado como você, que não consegue ser descabelado, né? Se encontrando e tendo ideias criativas, e 90% dá errado, e eventualmente alguma dá certo, né? É a conversa com quem é diferente da gente. Esse é o bacana do encontro nas cidades, né? E o que eu fico triste é ver que o nosso urbanismo autoritário e burocrático procura evitar isso. Ele quer segregar as pessoas. Nosso urbanismo burocrático, olha, você mora aqui, você trabalha ali. Aí vai ter essa estrutura de ônibus, de trens, de comunicação. Aqui pode, aqui não pode. Caramba, deixa as pessoas experimentarem, deixa as pessoas viverem, né? A experiência, a inovação, um pouco de descontrole que vai dar errado, é o que torna a vida cotidiana construtiva, né? De novo, pega os urbanistas, os economistas, pega uma ilha bacana, tá? Aí perto do Rio Grande do Sul, que é longe do meu São Paulo, pega todos os economistas urbanistas, joga lá, põe uma gradezinha e fala assim, vocês fiquem aqui, tá? E deixa a gente viver, experimentar e construir. Tá? Agora, não atrapalha mais, vai. A gente já destruiu as cidades brasileiras tanto. Olha o que virou o Recife, que era uma cidade tão bacana, né? Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo foi destroçada pelo urbanismo, né? Porto Alegre ainda é menos pior, né? BH também, né? Belo Horizonte tem um centro ainda bacana, né? Apesar do que aquele centro administrativo que fizeram fora, enfim, foi um estrago gigantesco. Né? Vamos parar de destruir as cidades brasileiras, deixar as pessoas construírem, trazer as pessoas para o centro, deixá-las experimentarem, e a gente corrige o que der errado. Bom, mudando um pouco o assunto, mas dentro desse teu gancho de botar os economistas e urbanistas numa ilha, você publicou ontem, tive a data ontem, um artigo no Brasil Journal com foi o Marcos Mendes, né? Isso, e o Max Coller. E o Marcos Coller sobre uma nova MP sobre crédito que tem implicações, ou pode ter implicações importantes no mercado imobiliário e habitacional, né? Então, assim, acho que olhar para o mercado imobiliário, entender, né, programas habitacionais, faz parte aqui da nossa pauta, né? Então, enfim, fala um pouco sobre esse projeto e quais são tuas preocupações. Olha, essa MP ela tem várias medidas de crédito, tá? De novo, é o setor público assumindo risco com muita criatividade, né? A gente toma cuidado de fazer um artigo que tem muito mais perguntas do que respostas, né? Mas a gente já viu esse filme antes. Né? Você dá subsídio com uma empresa pública, né, que compra crédito do setor privado, compra o crédito imobiliário que deu errado, então, no fundo, está salvando o crédito imobiliário que o setor privado deu e que fracassou, né? Então, o setor, a sociedade, o cidadão arcando com prejuízo de quem fez o que não devia fazer, né? E sem nenhuma governança adequada. Né? A crise subprime americana surgiu assim. Né? O governo americano achou que era bacana usar as securitizadoras grandonas que tinha para apoiar crédito de pessoas de baixa renda, deu crédito de uma maneira irresponsável, sem saber o que estava fazendo, e gerou uma bolha com um problema gigantesco. Né? Não é assim que funciona. A gente podia facilitar muito a vida para o crédito imobiliário no país. Cara, como é que a gente não consegue facilitar quem quer reconstruir os prédios nos centros urbanos? Pegar a sua cidade. Uhum. Aquele centro de Porto Alegre é uma graça. Tem tudo para virar um lugar fantástico de vida. Primeiro, cheio de viadutos, tá? Assim, a cidade tem que ser do cidadão, não do carro.
Tá? Você quer carro? Então, que bom. Vai morar no Pampa, vai para longe da cidade. Né? A cidade é para quem quer vida a pé. Né? Vocês têm prédios incríveis. Né? Destrói aqueles viadutos. Né? Facilita recuperar os prédios urbanos e deixa as pessoas habitarem aquela região e cuida da segurança pública. E nada melhor do que para a segurança pública do que as pessoas andarem a pé, ter vida. Né? De dia tem escola, né? Tem o consultório médico, tem o dentista, tem o advogado, aí vai escurecendo, tem um restaurante, né? Tem a boate, tem não sei o quê. A cidade, né? Aquecida por gente 24 horas por dia, é o melhor instrumento de combate à violência. Né? A cidade bem iluminada, sem fios, né? Tem vida 24 horas. E para isso você precisa combinar comércio, escritórios, né? Serviços públicos e moradia no mesmo lugar. Vocês têm isso pronto. Eu acho que Porto Alegre tem a chance, tem a possibilidade de fazer uma revolução no urbanismo. E o trabalho que vocês estão fazendo aí, né, nesse grupo de vocês, preocupados com o tema, estudando, trazendo dados, né, e, para minha impressão distante, com um poder público que parece inclinado a ouvir, é incrível. Marcos, isso que tu falou enfim, da recuperação dos prédios históricos, né? E aí eu acho que entra para mim, quase que numa conjuntura estrutural de como funciona o governo brasileiro, né? E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu tenho a percepção de que o governo brasileiro ele é muito bom em regular, passar uma lei, né? Passar uma MP, alguma coisa assim, e gastar. Vou fazer um subsídio, vou fazer uma concessão, vou fazer uma PPP, eu vou gastar. Agora, gerir uma iniciativa, né? Por exemplo, essa questão de mapear edifícios ociosos, né? Entender quem é o dono de cada um, verificar as complexidades de cada um, né? Verificar o andamento disso no tempo. Puxa, isso, né, é uma situação parecida, ao meu ver, com a nossa falta de urbanização de favelas, por exemplo, né? Que é um trabalho ultra complexo de mapeamento, de entendimento das realidades locais, que leva anos para andar para frente, mas óbvio que é muito mais barato e o benefício para a população é muito maior, né, do que um Minha Casa Minha Vida. Mas não se faz porque não sabe fazer. Isso é, assim, isso é Brasil? Tem algum país que, né, tem se mostrado melhor em gerir, né, em ter projetos de longo prazo? Porque a gente vê aqui, como exemplo, na América Latina, Medellín conseguindo fazer isso, né, com uma estrutura de governança diferente, mas conseguem, né, com as empresas públicas deles, né, com estruturas de governança que conseguem seguir no tempo. Mas a gente perdeu totalmente a capacidade de fazer isso no Brasil. Né? E aí, a solução que parece ser uma solução já não é mais. Olha, tá aqui, assim, duas diferenças importantes. Primeiro é o seu jeito educado, elegante, versus o meu carioca, desajeitado e atrapalhado. Né? A gente não é bom de regulação. A gente é um desastre de regulação. A gente não sabe fazer regulação. Porque a regulação tem que estar a serviço de quem vive, de quem mora. Né? Esse deveria ser o princípio da regulação. A gente é um regulador que atende às fantasias do planejador central, que não sabe muito bem o que está fazendo, a não ser atender às suas fantasias. Né? Se tiver um desastre maior do que o Lúcio Costa fez no Brasil, é difícil de imaginar. Talvez a FAO da USP. Né? Conseguiram destruir o urbanismo, né? Numa fantasia pervertida de que eles sabiam que é melhor para as pessoas, em vez de perguntar para as pessoas. Né? Medellín perguntou para as pessoas.
Medellín para encontrar soluções adequadas a quem vivia no espaço, né? De novo, nós, servidores, para o público, devemos estar a serviço do público. Eu não sei o que é melhor que as pessoas precisam. Eu tenho que perguntar para elas. Elas sabem mais do que eu. Eu estou aqui para ajudar a quem vive. E eu tenho que perguntar, olha, o que você precisa? Olha, eu preciso aqui de saneamento. Aqui a escola não está boa. Talvez aquela rua precisa ser ajustada. O servidor público tem que estar a reboque da sociedade e não achar que a sociedade tem que estar a reboque do servidor público. A tradição brasileira é incrivelmente autoritária, né? A gente planeja cidades. Como é que eu vou planejar a cidade? Eu não sei o que as pessoas precisam, né? Planta grama e deixa as pessoas andarem naquela região. Aí você descobre que elas sentam aqui, tem uma vista bonita ali, que aqui talvez precise de um restaurante seja útil, que ali eu posso botar um pouco mais de sombra, né? É a partir da vida das pessoas que a gente constrói a solução. E não o burocrata autoritário que vai inventar a vida das pessoas. O Brasil é mau de regulação, porque a regulação boa ela está a serviço de quem precisa, e não achar que a população tem que estar a serviço do regulador. Na realidade, na realidade, eu acho que me expressei mal. Assim, eu digo que ele sabe regular no sentido de que é o que ele faz, né? Ele também não sabe gastar, né? Mas assim, é o que ele faz. Gerir ele nem sequer faz, né? Assim, nem, né, não... Eles são autoritários. O Brasil é uma sociedade autoritária. A gente é autoritário por natureza, né? Aí você falou da Colômbia, né, Medellín, e pode pegar o Peru também, pega o Chile, né? Por alguma razão, né, esse lado do Pacífico da América Latina está conseguindo fugir em boa parte da nossa tradição autoritária. Mas, infelizmente, né, o Brasil, a Argentina, a Venezuela, nós somos países autoritários, né? Por isso mesmo que a gente dá errado. Uhum. Marcos, voltando para essa questão de turbinar o crédito imobiliário, né? Tem um comentário interessante do Alain Bertot também, no livro dele, que diz que programas de subsídio ao crédito ou de subsídio à moradia, de forma geral, podem ser irrisórios, digamos assim, na acessibilidade à moradia, se não houver uma contrapartida de, digamos assim, relaxamento das leis de ocupação do solo municipais, né? Porque a gente está trabalhando aí só do lado, né, de bombar a demanda, enquanto a gente tem uma oferta que continua, digamos assim, igual às condições anteriores, né? E isso gera elevação de preço e, consequentemente, a política que tu fez, que era para ajudar a população, se torna inócua. Tu consegue enxergar isso acontecendo nesse tipo de... nessa MP e enfim, outros programas governamentais, esse descasamento? Olha, em primeiro lugar, parabéns por ter traduzido o livro, né? Que barato, né? O livro é uma delícia, né? E acho que o esforço de vocês aí de trazer esse debate é espetacular, tá? Olha, o subsídio geral vai para o empreiteiro, né, para a incorporadora, não vai para a população, né? Me conta desastre maior do que Minha Casa Minha Vida, né? Para quem acha que não é desastre, eu faço uma proposta. Vamos criar um programa que seja more um mês, não precisa ter tanto, uma semana numa casa do Minha Casa Minha Vida, né? Experimenta viver lá, ver o que é a vida ali, né? Longe de tudo, né? Tudo que a gente gosta da vida urbana desce, pega o elevador, desce, sai, anda na calçada, a padaria está ali, o colégio está aqui, o médico está aqui, o meu escritório está colar, né? É isso que a gente gosta da vida urbana. A vida urbana, ela reduz tempo de mobilidade. Não é você fazer esses programas malucos em terrenos que ninguém quer,
né, a 1 hora, meia hora, 40 minutos de uma cidade, de toda a vida comercial, né? E ao mesmo tempo, né, com centros degradados, né? Espaços que poderiam estar sendo, né, redes vivos para a vida, né? Vamos facilitar, pegar os centros urbanos, né, para que eles possam ser facilmente. Para que está preocupado fazer 1.000 conselhos, regras de patrimônio público, né, como é que tem que ser a pintura do teto, o vidro, né, o tijolo, né? Deixa as pessoas reconstruírem os prédios antigos, né? Isso vai gerar uma oferta de moradia para as pessoas imensa, né? Então, a gente tem toda a razão. A gente tem uma regulação atrapalhada, autoritária, arrogante, né? Muito arrogante, né? Punitivista, né? Que dificulta reconstruir, né, os espaços existentes e força a construção de moradias distantes dos grandes centros, que gera uma tragédia de mobilidade. A gente, aqui em São Paulo, não sei aí com vocês, mas aqui em São Paulo, é, não é estranho a história de pessoas que pegam 2 horas de transporte para ir e para voltar do trabalho. Caramba, 2 horas com um centro abandonado, né? Como é que pode a gente acabar impondo tamanho sofrimento à população? E aí acho que o subsídio ajuda, mas o subsídio é um subsídio ao incorporador. Ué, dá o dinheiro para as pessoas, então. Prefiro muito mais o seguinte, olha, facilita a lei urbana, né? Tira essa regulamentação de quem não entende nada do assunto, né? Está se metendo na vida dos outros, né? Dá o dinheiro para as pessoas para elas comprarem a moradia onde quiserem, né? Dá o dinheiro para as pessoas, não para os incorporadores, não para esse financiamento imobiliário perturbador que a gente tem aqui no Brasil, que inventa esses programas desastrosos como Minha Casa Minha Vida. O próprio Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, ele era parte do PAC, né? Ele não era nem, assim, ele surgiu como um programa econômico de, sei lá, aceleração do crescimento, enfim, a aceleração do crescimento, né? Mas não com Não, uma eu acho que é natureza pior. habitacional, né? Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que ele já nasceu torto assim. Essa é a ideia dos urbanistas no Brasil, infelizmente, né? Eles sabem o que é certo para todo mundo, né? Eu queria ver os urbanistas brasileiros morando no que eles propõem para a população. Marcos, tem uma pergunta do Pedro aqui no chat, que diz o seguinte: por que a nossa academia e os gestores públicos se relutam tanto em aplicar experiências estrangeiras por aqui? No urbanismo, em que as pessoas podem literalmente ver que as cidades boas têm características edílicas diferentes das nossas, deveria ser bem intuitivo. Que é um pouco do que o Raul faz, né? Tipo, pô, olha, Buenos Aires aqui do lado, né? É só olhar e, sei lá, fazer igual. Eu acho isso, a provocação é ótima, né? Qual cidade você gosta de visitar? Barcelona parece uma cidade bacana, Madrid também, Lisboa é divertido, Londres também, Paris é ótimo, né? Você vai para Florença, que delícia, né? Buenos Aires é um espetáculo, né? Santiago dá inveja. Por que a nossa regra do urbanismo proíbe tudo que é feito nessa cidade? Barcelona, os prédios não têm recuo lateral, não tem recuo frontal, toda a circulação e ventilação é feita pelo espaço no meio do bairro, né? Você tem comércio com moradia em cima, né? Todas as cidades que a gente gosta de frequentar, a depender do nosso urbanismo, seriam proibidas. Que cidade é essa do carro, da distância, do pobre longe do rico, do pobre longe do trabalho? Por que o nosso urbanismo é tão autoritário e segregacionista como ele é? Né? É difícil imaginar,
né? Parece coisa de país, né, que quer separar branco e negro, rico e pobre. E, no entanto, Anthony, são pessoas de esquerda, em princípio com preocupações sociais, em que constroem, viabilizam e consolidam e criminalizam a maior discriminação, desigualdade social que alguém podia imaginar. Sem querer também defender aqui os urbanistas, mas uma pergunta indo para aquela nossa conversa, né, do pessoal que pensa igual, né, pessoal que vai para a Barra da Tijuca, o quanto que isso tem, o quanto que a gente desenvolveu no país uma cultura de consumo pelo produto ruim, né? Porque o Raul fala um pouco disso nos vídeos dele, né? Cara, a elite brasileira, na hora de escolher a sua moradia, na hora de comprar a sua moradia, também tem seus preconceitos, né? Os incorporadores hoje falam com o pessoal e dizem assim, eu não vou colocar um comércio embaixo num edifício de alto padrão. Eu vou colocar num edifício de classe média, né? Enfim, eu não entendo isso. Né? Isso acontece, eu não entendo, né? Isso. Assim, isso a elite atrapalhada, né? Você é muito novo, você não viu aquelas novelas Bem Amado, aquelas coisas de outra geração, né? Que pareciam um realismo mágico, Gabriel Garcia Marques, mas isso é o intelectual de gabinete que não leu nada e não sabe nada, né? Não sabe nada da vida, né? Você anda no meio de Manhattan, né? Cidade talvez, né, a ilha mais sofisticada do mundo, né? Os prédios comerciais têm comércio embaixo e nem sempre é muito limpo, né? E nem sempre o cheiro é muito bom. E, no entanto, as pessoas estão ali, pessoas diferentes, né? O bacana da vida é ter gente diferente perto da gente. Eu moro aqui perto da Vila Madalena, Baixo Pinheiros. Que delícia andar na rua e encontrar pessoas diferentes de mim, né? E a conversa surpreendente. E aí, de repente, tem restaurantes com uma diversidade imensa, né? Aí tem um argentino pequenininho num botequim, aí tem um cara do Piauí, aí tem não sei o quê. E pessoas que vêm da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona Norte de São Paulo, todo mundo interagindo. A diferença é tão prazerosa. Eu confesso que essa coisa narcísica, né, da Barra da Tijuca, né, Fazenda Boa Vista, de você sair de casa e só encontrar igual, né, é quase uma perversão freudiana, né? Não é esse o mundo bacana. Esse é o mundo da autodestruição. O mundo bacana é o mundo que você sai de casa e encontra gente muito diferente de você. E aí a conversa acontece. Porque ele conta uma história, ela conta uma história, você tem uma terceira, e aí um não entende o outro, e a conversa demora 20 minutos para engatar, e você aprende alguma coisa. Tá faltando esse tipo de interação e às vezes eu acho que o caminho que a gente está indo parece ser mais distante, sabe? Marcos, talvez uma pergunta, enfim, mudando um pouco de assunto aqui, mas que tá dentro na minha listinha de perguntas, que até um dos nossos apoiadores, o André, fez. Como que a inversão demográfica vai afetar as cidades brasileiras? Ou quão perto a gente está disso começar a nos afetar, né? Porque a gente está passando pelo bônus demográfico, né? A gente já acho que perto de 90% urbanizado, cidades continuam crescendo, mas a gente viu aí no último censo, enfim, teve lá seus problemas, dificuldades, né, em relação ao timing da coleta, mas a gente viu capitais crescendo menos, algumas perdendo população, cidades médias crescendo muito rápido. Como é que tu vê essa questão demográfica no país e como que isso pode afetar as cidades? Olha, esse ponto é fundamental. Tá? O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Isso traz
problemas econômicos relevantes, desafios para o país. Né? Quer dizer, o país envelhece muito rápido, o mundo tem cerca de 200 países, né? O Brasil é um dos 9 com transição demográfica mais rápidas do mundo. Né? É impressionante. A geração dos meus pais tinha 6 filhos por casal, pouco mais que isso. É meio incrível, vocês podem acreditar, mas era comum ter amigos com 10 irmãos, 9 irmãos, né? Era comum isso. Né? Meu avô eram 12. Então, Meu avô eram 12 irmãos, é. isso mudou muito rapidamente. Né? Hoje, as novas gerações têm menos de 2 filhos por casal. Então, é um encolhimento demográfico. Então, a população em idade ativa vai cair nas próximas 3 décadas. A população com mais de 60 anos vai mais do que duplicar. Né? Então, o primeiro recado que eu sempre dou para os jovens é: olha, cuidem da saúde, não bebam, não fumam, façam muito, muito exercício, porque vocês vão ter que trabalhar duramente para sustentar a minha geração. Tá? Ou então defenda uma reforma da Previdência, tá? Vai precisar de mais uma. Porque do jeito que está, não tem como. Né? Com as regras atuais, teremos um problema econômico grave. Essa é a parte 1 da história. A parte 2 da história é que a gente cuida pouco da vida dos mais velhos. Nessa população que está envelhecendo, o quanto que a gente cuida de fato, né, de temas como tecnologia e medicina, como é que você cria instrumentos mais adequados para a vida de pessoas que vão viver mais, mas vão ter mais dificuldade de mobilidade. Né? Bom, em primeiro lugar é o seguinte: acaba Minha Casa Minha Vida, tá? Traga as pessoas para o centro. Né? Você não quer o senhorzinho saindo de casa para esperar um ônibus 40 minutos para ir na padaria e voltar para casa. A vida tem que ser próxima. Né? A cidade tem que estar preparada para os idosos. Né? A moradia tem que estar preparada para os idosos. Né? A gente tem que facilitar um pouco essa integração de engenharia, das novas técnicas de engenharia de materiais, de imagem, né? Para ajudar a vida dos mais velhos. A gente não está fazendo nada disso. Né? A gente vai ser um país velho despreparado para cuidar dos idosos, infelizmente. Bom, Antônio, a gente já foi um país jovem, despreparado para cuidar das crianças e educação, né? Então, sem novidade aí. Meio desolador, mas vamos lá. A Diana, que trabalha com políticas urbanas em nível federal, pergunta: quais seriam as suas recomendações para a atuação do governo federal nas cidades? Nenhuma, não atrapalha. Aliás, tira governo. Deixe as cidades funcionarem, deixe as pessoas inventarem. Né? Cuida do básico. Né? O que é o básico da cidade? Primeiro, mede. Né? Aquela coisa do William Wyler. Né? Mede, fotografa como é que as pessoas vivem. Pergunta para as pessoas. Né? Entende as necessidades delas. Né? E, a partir daí, constrói as soluções. Né? Eu queria ver um governo perguntando mais: vem cá, qual é a necessidade do seu bairro? O que você precisa? O que eu posso fazer para tornar a sua vida melhor? A vida de quem mora. Né? Eu lembro uma vez que me chamaram para um grupo lá, pessoas bacanas, pessoas hiper sofisticadas, queriam fazer um planejamento estratégico do Brasil 2030. Mas foi há 10 anos atrás. E aí me chamaram, eu falei: não me chama, vai, eu sou tão mal-humorado, não faz isso. Eu vou estragar a reunião. Não, Marcos, é importante, vai, eu fui. Aí começaram a ter um planejamento gigantesco, quantos médicos, quanto não sei o quê. Eu falei: por favor, planeja menos. A gente não sabe o que vai ser necessário. A gente não sabe quais serão as necessidades das pessoas. Vamos fazer o contrário. Vamos perguntar para as pessoas o que elas precisam.
Vamos ser menos arrogantes, menos autoritários, né? E vamos ouvir das pessoas quais são as suas necessidades locais. Antônio, não tem um programa mais bacana, um dos mais bacanas que tem, federal, que é o Programa de Assistência à Família, né? Em que você tem técnicos em questões sociais, né? Enfermeiros, assistência, e visitam famílias. Eles visitam e perguntam quais são as suas necessidades. E eles olham em torno. E a partir do que aquela família vivencia, eles oferecem soluções hiper bacanas, adequadas, né? Transformam a vida das pessoas. Qual foi a revolução do Bolsa Família? Foi, em vez de falar, olha, eu vou dar um programa de subsídio a gás, vou dar uns transportes, vou dar uns não sei o quê, não sei o que lá. Para com isso. Eu não sei o que as pessoas precisam. Você precisa de roupa, você precisa de remédio, você precisa de auxílio transporte. Eu vou dar dinheiro, e melhor para as mães do que para os pais, tá? A gente, homem aqui, é menos confiável do que as mães, tá? Vou dar dinheiro e vocês escolhem como gastar. Vocês sabem melhor do que eu, o burocrata de Brasília, quais são as suas necessidades, né? Um pouco mais de submissão ao que as pessoas dizem que precisam seria muito bom para a burocracia brasileira e para os intelectuais do Brasil. É isso que tu falou sobre a forma de planejamento, é exatamente, enfim, ou o contrário disso, né? É exatamente como é o planejamento urbano nas cidades brasileiras, né? Ou seja, cada 10 anos se faz um grande plano, como se nada tivesse acontecido no passado, né? Não, o plano anterior não se mediu, não se acompanhou, não se sabe, né? Aí se discute, se faz um novo plano, tábula rasa, e se espera mais 10 anos e repete o processo, né? Até fazem perguntas para a população, mas não existe nenhum casamento entre o que é perguntado e o que está sendo proposto no plano. É mais Não, assim. e é pior do que isso, porque eu vi aqui uma pergunta que pipocou aqui do modelo de cidade, porque como a nossa cidade é segregada, né? E o nosso urbanismo, que se diz de esquerda, é dos mais segregadores que tem, né? Mais discriminatórios que tem, você não vê pessoas diferentes interagindo arbitrariamente, né? A inovação, ela surge de pessoas diferentes, com problemas diferentes, com habilidades diferentes, que por acaso se encontram no meio da rua, e aí de repente vão tomar um café, e aí da conversa aleatória surge uma solução inesperada, né? Você não vai querer botar os seus PhDs da sua área de tecnologia mais sofisticada, né, numa fazenda Boa Vista, né? Nos Estados Unidos, eles vão estar no Brooklyn, né? Em São Paulo, eu ia botar todo mundo no centro de São Paulo, né? Todo mundo ali, né? Perto da Paulista, perto da confusão, né? Você quer essas pessoas juntas com outras pessoas, interagindo numa vida cultural rica, numa vida cultural diversa, né? Integração com o diferente. É assim que se proporciona a inovação, não criando essa segregação doida, que o urbanismo que se diz de esquerda acaba sendo mais fascista e à direita do que seria concebível. Marcos, a última pergunta aqui dos nossos apoiadores, do João, né, sobre medir, né? Faltam dados públicos sobre nossas cidades. Por exemplo, preço das transações imobiliárias, que traduzem oferta e demanda das famílias pelo espaço, ficam restritos nos cartórios na Receita Federal, sem acesso público. Como chamar a atenção para esse assunto e fazer essas instâncias públicas priorizarem a transparência? Olha, aí eu acho que é verdade, tem razão, né? Tem um problema gigantesco, mas eu acho que vocês estão dando, assim, um show de bola aí em Porto Alegre. Vocês estão fazendo aí,
no que eu vi aí quando visitei, né, o centro de vocês, a coleta de Cidades dados, Responsivas, que é o nosso apoiador aqui do. impressionante, né? Então, façam mais isso e continuem brigando com o retrocesso que proíbe o acesso a informações. Aliás, menos cartório seria ótimo, né? Essa é uma agenda boa para o país, né? Menos cartório. Olha só, eu proponho uma agenda aqui do lado carioca. A minha agenda é menos cartórios, menos urbanistas e menos economistas. Tá certo. Tá certo. Marcos, adorei a conversa. Não quero tomar mais muito do teu tempo. A palavra é sua aí para finalizar, né? Tem algum comentário sobre cidade, sobre urbanismo, algum conselho, indicação? Tudo é bem-vindo. Olha, não, obrigado pelo convite. Eu só tenho a admirar o engajamento de vocês mais jovens nesses temas. Eu demorei muito tempo a descobrir esses temas, né? E descobri alguns deles graças ao Raul, né, Justilores, que meu irmão querido, porque eu tenho a maior admiração, né? E eu fico muito satisfeito de ver que tem uma geração mais jovem, né, que já se engaja nisso desde cedo. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é espetacular, né? E quem sabe vocês possam construir um país melhor do que o que a minha geração está deixando para vocês. A gente fez um estrago imenso, por favor, resolvam, né? Vocês estão tratando dos problemas, que bom. É uma responsabilidade que a gente vai fazer o melhor possível. Obrigado, Marcos. Obrigado a você pelo convite. Valeu. Abraço, gente. Nesse episódio, conversamos com Marcos Lisboa. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.